Diz assim, Jó, capítulo 18, verso 14. As palavras de Bildade, proferidas contra Jó: será arrancado da sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Morará na sua tenda aquele que nada lhe era, espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá na terra, e pelas praças não terá nome. Versículo 19. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e de resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Continue abrindo a sua Bíblia no capítulo 42 de Jó e no versículo 16. Diz assim: e depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Pode tomar assento, irmãos. O livro de Jó, ele é um livro muito profundo, ao mesmo tempo misterioso, devido à grandeza da revelação de Deus, e um momento de muitas provações que este homem, que o próprio Deus dá o testemunho dele. Mas eu estava pensando comigo que quando você inicia a leitura deste livro, você encontra alguns personagens bíblicos. Primeiro, o capítulo 1 faz menção do nome do próprio Jó. Diz que ele habitava na terra de Uz, e fala que ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. O capítulo 1 não fala acerca da sua esposa, só no capítulo 2. Porém, no capítulo de número 1, a Bíblia apresenta 2 personagens, 2 seres espirituais. Primeiro, o nosso grande Deus, o Criador, o Elohim, e também o arqui-inimigo de Deus, Satanás. E no capítulo de número 2, se apresenta, no contexto da história de Jó, irmãos, lá no versículo 11, 3 amigos, que com o desenrolar da história, quem é espiritual consegue perceber que esses 3 homens, eles eram na verdade supostos amigos, porque eles se transformaram um terror para a vida de Jó. A Bíblia diz que o primeiro nome desses 3 homens era Elifaz, o temanita. O nome Elifaz tem o seu significado: Deus é ouro fino. Ele era temanita porque ele era de um território de Temã, e segundo a geografia bíblica diz que esse território era de origem da cidade de Edom. Aí o segundo suposto amigo de Jó era Bildade, de quem eu quero falar alguns minutos aqui. Bildade tem um significado de seu nome interessante, diz que é filho da contenda. E Zofar, que significa gorjeador, ele era de Naamã. Hoje, segundo a geografia bíblica, diz que ficava esse espaço geográfico entre Beirute e a cidade de Damasco. E eu fiquei analisando, irmãos, esse capítulo 18, quando a Bíblia apresenta, com o discorrer dos discursos, que o capítulo 18, ele narra algumas palavras muito fortes, porque aqui
O segundo suposto amigo de Jó, ele se apresenta, Bildade, para contestar o sofrimento de Jó. O capítulo 18 tem por título assim, talvez esteja na sua Bíblia: Bildade acusa Jó de presunção. Presunção é de arrogância. E por causa desse sentimento que ele teve em achar que Jó estava arrogante, ele revela no capítulo 18 os desejos do seu coração, pastor Roberto. E no versículo de número 14, que eu comecei a ler, ele diz assim: tu, Jó, ele sentencia Jó à morte. Ele diz: tu serás arrancado da sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Essa expressão é uma alusão à morte. Bildade está praticamente decretando a morte de Jó, diante do sofrimento. Mas se você observar que após Bildade decretar a morte de Jó, do versículo 15 até o versículo 19, este suposto amigo, ele revela, na verdade, os seus desejos. E quando eu comecei a ler esse capítulo 18 de uma forma bem pausada, irmãos, o capítulo 18, ele poderia claramente se chamar aqui os desejos de um falso amigo. Bildade, ele é a semelhança e a característica de muitos que se dizem crentes, mas não são, porque se deixam levar, irmãos, pelos mesmos sentimentos que o texto revela de Bildade, desejos que na verdade é de um falso amigo. E quando eu olhei esse versículo de número 15, depois que Bildade, ele praticamente decreta a morte de Jó, ele diz assim: olha, quando você morrer, vai acontecer o seguinte contigo: vou morar na sua tenda aquele que não era nada. Quando Bildade usa essa expressão, ele estava dizendo que quando Jó morresse, alguém que não teria nenhum tipo de ligação, que não tinha importância nenhuma, iria assumir a habitação de Jó. E eu fico pensando, imagine você, que é um chefe de família, trabalha, existem alguns aqui que moram ainda de aluguel, e tem um sonho de ter uma casa própria. E de repente você batalha a sua vida toda para ter uma casa própria, e de repente você passa por um processo difícil, de repente a morte bate a porta da sua casa. Tragédias como talvez uma parcela pequena da que Jó viveu, e alguém que não tinha nenhum tipo de afinidades, que meneava a cabeça quando você passava, colocava uma variedade de adjetivos ruins da sua vida, ele passa a assumir aquilo que era seu. E Bildade continua dizendo: olha, além daquele que não lhe era nada tomar a sua habitação, vão espalhar enxofre sobre a sua habitação. Irmãos, isso não é desejo de amigo. A Bíblia fala de enxofre numa linguagem de destruição, de juízo. Você lembra muito bem de Gênesis capítulo 19, quando a Bíblia diz que Deus decidiu do trono destruir duas cidades impenitentes, Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Deus fez chover enxofre e fogo. Bildade estava dizendo que Deus haveria de aplicar juízo para aniquilar, como a história de Jó. E não para por aí não, irmãos. O versículo 16, ele começa a usar uma linguagem figurada, que nós conhecemos como metáfora. Ele compara Jó a uma grande árvore. Ele diz, e tem mais: por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados seus ramos.
Bildade até então estava correto em aplicar a Jó a uma figura de uma grande árvore, porque no capítulo 19 e no versículo 10, a parte B, Jó dizendo: arrancou a minha esperança como a uma árvore. E ele estava certo, porém ele estava enganado daquilo que Deus iria sentenciar aquela grande árvore, que era uma figura da vida de Jó. Ele diz assim: por baixo se secarão as suas raízes. As raízes, para quem sabe da árvore, conhece um pouco aí dessa área, sabe que é a sustentação de uma árvore. Ele estava dizendo que as raízes iriam se secar. Ele diz, e ainda tem mais: os ramos dessa árvore serão cortados. Bildade estava dizendo, Eliseu, que Jó não mais daria frutos. Que coisa triste, irmãos, para quem ama Deus, não produzir frutos. Só que Bildade, ainda que ele esboçasse esse desejo, quando ele usa essa expressão, Jó já estava se posicionando, talvez, por um espírito de revelação, quando no capítulo 14 e no versículo de número 7, Jó diz: porque a esperança para a árvore que for cortada ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, Jó diz: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Jó está fazendo alusão ao cheiro das águas, irmãos, a palavra de Deus, que é símbolo, né, como a água. Aí eu me lembro e creio nesta noite, porque quem acredita, Pedro, na palavra, quem crê nesta palavra, quem tem fé nesta palavra, somente o cheiro das águas vai trazer esperança para a sua vida nesta noite. Se você acredita, levante a sua mão e glorifique a Deus, porque ainda há esperança para a árvore que for cortada. A Bildade continua dizendo no versículo que nós lemos nessa noite, ele diz: a tua memória vai perecer na terra, e pelas praças tu não terás nome. Oh, irmãos, quando a Bíblia fala de memória, a Bíblia está se referindo a duas coisas, pelo menos. Primeiro, lembrança. Segundo, a Bíblia está falando da fama de um nome. Quando você lê o Salmo 135, versículo 13, o salmista vai dizer assim: o teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. E eu estava pensando comigo, Eliseu, que durante esses dias em que nós estamos vivendo, irmãos, dons é consequência de uma busca espiritual, e Deus concede. Mas há uma larga diferença entre dons e caráter. Porque caráter, irmãos, tem pessoas que já nascem com caráter íntegro. E eu quero te dizer uma coisa: Jó era um homem de um caráter afinado pelo diapasão do céu. E eu sei que no meio dessa turbulência que a igreja ainda vive, ainda existe crentes que têm caráter. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite: quem tem caráter diante de Deus e ainda dá testemunho do seu grande nome, pode se levantar o inferno que quiser, Deus não vai permitir que ninguém apague o seu nome e a sua história aqui na terra, porque o Senhor ainda é Deus. Aí ele diz: eu já estou terminando assim: tu não terás filho entre o povo, e de resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Eu pedi para você ler o capítulo 42, o versículo 16, não foi? Segundo os estudiosos, o livro de Jó, irmãos, o seu autor é desconhecido.
Mas eu acredito que Deus fez questão, irmã Iraê, que este versículo fosse registrado, o versículo 16, para que Deus desse um tapa a Eliseu assim no rosto de Bildade, porque além dele tentar apagar o nome de Jó da história, ele ainda aqui no versículo 19, ele profere, irmãos, me parece, me perdoe talvez, a falta de entendimento, mas é pelo que eu entendo, que Bildade profere uma maldição literal sobre a história de Jó. Ele diz: tu não terás mais filho, tu minacanto da labaracho e de comanagas, tu não terás neto. Ele estava dizendo: Jó, tu perdeu, foi tudo. Tu estás sentenciado a não ter descendência nenhuma. E coisa triste, irmãos, é para um homem passar por esta vida e não deixar uma descendência que esteja atrelada a um legado que Deus lhe concede. Isso deve ser algo muito triste. Bildade desejou que Jó morresse sem deixar descendência. E eu quero dizer algo tão sério nesta noite, que um dos grandes erros daqueles que querem o nosso mal é achar que Deus se deixa levar pela mente humana, pastor Roberto. Paulo vai explicar isso na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, ele diz assim: quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Tem gente, irmãos, que acha que pelo fato de não gostar, talvez de mim e de você, ele se acha no direito de instruir, de ensinar a Deus, até nos castigar. Mas eu vou lhe dar um conselho bíblico para você nunca mais esquecer: quem teme a Deus, ele vive pelo menos duas coisas extraordinárias da parte de Deus. A primeira coisa, quem teme a Deus na sua essência, nenhum encantamento lhe alcança. E a Bíblia vai dizer em Números 23, que sobre Jacó não vale encantamento. Hoje, irmãos, a gente vive por aí uma safra de profetas. Parece que para ganhar confiança, contando mentira, amedrontando o povo, falando uma porção de bobagem. Um dia desse eu estava conversando com um amigo que teve que repreender um cidadão que disse que teve uma visão, via um gato preto na casa de uma irmã, e ele dizia que Deus estava dizendo que 7 anos de maldição estaria naquela casa. Ele disse que chamou o camarada e deu um sabão. Às vezes conta coisas para amedrontar e chamar a pessoa para adquirir algo, mas deixa eu te dizer uma coisa: não caia nesta asneira, porque, irmãos, pode se levantar todo o inferno contra a tua vida. Quem teme a Deus não será atingido. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É um Deus de pacto e aliança que fala contigo nesta noite. Pode adorar a Ele, porque Ele está aqui nesta noite para revelar a sua grandeza. Aleluia! A segunda coisa extraordinária que acontece com quem teme a Deus, ele desfruta das bênçãos proferidas por esta palavra, que estão lá em Deuteronômio 28, que são muitas bênçãos, mas o versículo 11 se encaixou na vida de Jó, quando Moisés, na repetição da lei, ele diz assim: abundância de bens no fruto do seu ventre. Quando a Bíblia fala de ventre, fala de gerar.
Jó gerou uma descendência abençoada. E a Bíblia diz que em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos. Viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Aleluia! Só Deus sabe como eu cheguei aqui hoje. Mas Deus, irmãos, Ele ainda me impulsiona a entender que eu tenho muita estrada pela frente. E você também nesta noite vai sair daqui consciente que o que decomanagaço e de calabarabarachando, a tua história não termina aqui não. Há muita coisa que você vai viver de Deus. Tu verás os teus filhos, os teus netos, até a geração que Deus determinou para a sua vida. Quem crê assim glorifica a Deus nesta noite.